Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Vale do Pitimbu. Nós estamos aqui todos os domingos, estamos estudando o livro de Juízes e hoje nós começaremos o capítulo 9 do livro de Juízes. Meu nome é Simone França e vocês estão assistindo pelo canal no YouTube da Igreja Batista Vale do Pitimbu. Qualquer dúvida, vocês podem colocar depois lá embaixo, no final, as perguntas. Também pode deixar seu like, pode compartilhar essa aula com outras pessoas, para que essa explicação desse livro, esse estudo, chegue a todos da igreja e também a quem quiser ouvir. Nós estamos começando hoje o capítulo 9 de Juízes. Estudamos o capítulo 6, o 7 e o 8 sobre um juiz muito importante para aquele tempo que foi Gideão. E a Bíblia relata que durante o juizado, vamos dizer assim, de Gideão, houve paz em Israel por 40 anos. 40 anos é um tempo padrão de uma geração para aquele tempo. Então houve paz por uma geração. Ao final, quando ele já tinha derrotado os outros povos, foi perguntado a ele, de tão bom que ele tinha sido como juiz, se ele gostaria de ser o novo rei de Israel. Mas ele disse que não, que faria só o que Deus mandasse. Mas Gideão tinha uma vida confortável, como se fosse a de um rei, Ele tinha 70 filhos e tinha algumas mulheres e com isso ele dava conforto a toda a sua família, como se fosse a vida de um rei. Mas quando ele morreu, ficou uma interrogação: quem iria tomar o seu lugar? Alguém da sua família? Um sucessor, um filho, como acontece com os reis, como acontece na monarquia? E aconteceu que um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque, que era justamente um filho que hoje a gente poderia considerar bastardo, porque era o filho de uma concubina não judia, ele teve a ideia de assumir a sucessão do juizado de seu pai. Mas a gente vai ver, que a vida de Abimeleque é a vida de um homem mau, um homem que não obedece à vontade de Deus, não está sujeito ao Espírito Santo, e é um líder que leva o povo todo para a idolatria novamente. Então, a gente pode analisar com isso o quanto é importante uma liderança comprometida com a palavra do Senhor. Uma liderança comprometida em obedecer ao Senhor. Uma liderança comprometida com o Espírito Santo, como era a de Gideão. No caso de Abimeleque, ele era ganancioso, ele era audacioso e ele era mau aos olhos do Senhor. E como a sua mãe não era do povo de Israel, ele não tinha adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele adorava outros deuses. E assim, ele pensou em se tornar o novo juiz, mas com a vida de rei. Mas só que ele tinha outros irmãos, No total eram 70 filhos. O que aconteceu, Ele teve que tomar algumas atitudes e começar assim a sua liderança de uma forma muito sanguinária. Então, a Bíblia fala que ele era alguém que pensou em ser totalitário, pensou em ser autoritário e pensou em ser um ditador. Ele não queria dividir e não queria ser ameaçado pelos seus irmãos. E ele começou o seu reinado com uma grande matança. O que ele fez? Ele matou todos os seus irmãos, exceto um, por nome de Jotão. Matou os seus irmãos à pedra, ou seja, de forma cruel, de forma sanguinária.
Matou todos de uma vez só, para que não restasse nenhum que pudesse questionar a sua liderança, né? Então, com isso, ele pensou que estava livre, né, de qualquer tipo de perseguição com relação ao que ele iria fazer dali por diante. Então, a sua estratégia, né, que vai até o versículo 6, foi essa. Nós vamos ler agora. Abimeleque, filho de Jerubaal. Jerubaal é Gideão, né? Que a gente lembra que a gente viu no capítulo 6 que Gideão passou a ser chamado Jerubaal. Foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa de seu pai e sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram proclamar Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Veja bem, né, qual foi a sua estratégia. Juntou o povo de Siquém, né, que eram os da família da sua mãe, e perguntou: vocês acham melhor todos os meus irmãos liderarem ao mesmo tempo, ou um só homem, né, liderar? E lembrou a eles que ele era osso e carne deles, ou seja, ele era do mesmo povo, né, daquele povo de Siquém. Então, assim ele conseguiu, né, aliados para a sua intenção. E a Bíblia diz aqui nos versículos que ele pagou algumas pessoas para se juntarem a ele, para nesse intento de assassinar os seus irmãos. Hoje a gente chamaria essas pessoas de mercenários, né? Foram comprados para matar outras pessoas. Então juntaram-se com ele e mataram os 70 homens, menos Jotão, né, sobre uma pedra. Mas que lugar é essa pedra, né? Essa pedra é exatamente o mesmo lugar que era sagrado para os judeus, porque foi lá, né, que Josué disse a célebre frase, né? Escolham o que vocês querem fazer, se vocês vão servir a Deus, se vocês vão servir aos outros deuses, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nesse mesmo lugar, né, onde Josué fez um compromisso com Deus, os irmãos de Abimeleque foram mortos com uma pedra, né, por ele. E ali, junto daquele lugar, ele foi, vamos dizer assim, proclamado rei, né, naquele memorial que está perto de Siquém. Então, o seu reinado começa de uma forma ilegal, vamos dizer assim. Ele não teve, né, a condição de esperar pela vontade de Deus. E os filhos de Deus também, já no final do capítulo 7, a Bíblia relata que eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e servir a outros deuses. Então, os filhos de Israel, eles tinham um tipo de fé muito oscilante. Um momento em que o líder estava servindo a Deus, eles serviam também. Um momento em que acontecia do juiz morrer, eles voltavam para a vida pecaminosa de antes. Trazendo para nós, né, esse exemplo, né, acontece com muitos de nós, acontece com muitos cristãos, né? Enquanto estão passando por dificuldades, lembram-se do seu Deus. Mas depois, quando tudo vai bem, quando está com emprego, está com saúde, está pagando as contas em dia, né? Tem um carrinho na garagem, tudo bem, tudo certo, a família está ok, tudo ok. O que acontece? A pessoa vai se esquecendo de Deus. Muitas vezes
esquece de agradecer as coisas que possui, começa a acreditar que aquilo é fruto do seu esforço próprio e pessoal e que Deus não tem nada a ver com isso, e paulatinamente vai se afastando, né, da comunhão com Deus e com a igreja. E assim, quando acontece um novo problema, aí se volta para Deus. Claro que nem todos são assim. Há pessoas que são fiéis, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas nós não podemos dizer que o povo de Israel era um povo exclusivo, o único povo que praticava esse tipo de pecado. Nós também fazemos assim. Nós também praticamos muitas vezes a idolatria, né, quando nós deixamos outras coisas tomarem o lugar de Deus em nossa vida. Nesse momento que a humanidade está vivendo essa situação de pandemia, muitas pessoas têm se voltado para Deus, né? E fica aquela questão, e quando tudo isso passar? E quando voltar ao normal, se é que vai voltar aquele normal de antes? Como será que essas pessoas vão se comportar? Como eu irei me comportar? Como você irá se comportar, né? Então, é também muito complicado a gente acusar o povo de Israel, porque eles são um exemplo de seres humanos iguais a nós, né, que praticam as mesmas iniquidades que nós. Depois, no versículo 7 até o 21, a Bíblia vai contar a história desse Jotão, que é o irmão mais novo, que não foi morto porque fugiu, né? Ele conseguiu escapar. E voltou, né? Vamos ler aqui alguns versículos desse trecho, não todos, mas vamos ler algum a partir do 7. Avisado disso, disse o quê? Que Abimeleque tinha sido proclamado rei, né? Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a vós outros. Então, quando ele soube do acontecido, né, ele se colocou num monte, os profetas, os líderes ou as pessoas que queriam falar para uma grande multidão, sempre se colocavam num lugar mais alto, né, para aproveitar as correntes de vento. Não existia microfone, não existia sistema de som, né? E as pessoas se reuniam num lugar e podiam ouvir aquilo com mais clareza. Foi assim também com Jesus, né, no Sermão do Monte, ele estava num lugar mais alto e as pessoas no lugar mais baixo. E assim que acontecia. Então, ele contou uma parábola das árvores, que vai ser relatada, essa parábola, nos próximos versículos. Nós não vamos ler agora, os irmãos podem parar agora, dar uma lidinha e a gente vai comentar, ok? Tudo bem, já leram, né? Então vamos agora comentar um pouquinho sobre essa parábola. Ele conta uma parábola sobre umas árvores que se juntaram para proclamar alguém, né, como a árvore principal ou a árvore protetora das demais, né? E ele cita árvores frutíferas, né? Como a oliveira, como a figueira, né? E como a espinheira, que não dava frutos, né? E as árvores pediram, né, o Líbano, a oliveira e a figueira, que eles fossem líderes, cada uma vez. E essas árvores todas responderam: não, porque nós não seremos, porque todos têm importância, né? Todos têm o seu valor. Não é necessário que eu seja líder. É claro que ele estava contando ali uma história, uma ilustração para chegar ao ponto que ele queria, né? A árvore não fala, nem se reúne, mas é uma história ilustrativa para chegar a uma lição, uma moral, né, da história. E quando então perguntaram à espinheira se ela gostaria, né, de liderar sobre as outras árvores, no mesmo instante ela se colocou, né, disponível para isso. E ainda falou que as outras poderiam se abrigar na sua sombra. Isso colocou as pessoas para pensar um pouco, porque a espinheira é uma árvore de pequeno porte. Ela não dá fruto nenhum, ela não tem utilidade nenhuma e ainda ela não dá sombra para as outras, pelo fato dela ser pequena, né? Ao contrário, abrolhos e espinhos, né, eles destroem as plantações.
Então, quando Jotão contou essa parábola, ele estava se referindo ao que ia acontecer, né, com Israel, que tinha proclamado um rei, no caso Abimeleque, comparando Abimeleque com a espinheira, que ele não iria, né, abrigar e proteger o povo como o que se espera de um líder, de um juiz. E ele ainda profetizou, né, dizendo que Abimeleque iria destruir a Siquém e depois Siquém iria destruir Abimeleque, né? Além de profetizar assim, também é considerado isso uma maldição que ele lançou sobre seu irmão, né? Porque ele viu que o modo como Abimeleque chegou à posição de liderança não foi através da vontade do Senhor, né? Foi através de outros meios escusos para chegar a isso. Nós vamos perceber isso na história da humanidade, né? Muitas pessoas chegam à liderança por meios escusos. Dentro da igreja também não é diferente. Dentro da história da igreja, até nas cartas de Paulo a gente pode perceber, né? Falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, introduzindo heresias, ensinamentos que não vinham de Deus, né? Tentando destruir a verdade que é Jesus, né? E a gente precisa estar muito atento para essa questão do falso líder, né? Daquele que proclama o que não é verdade. E como nós podemos nos proteger desse tipo de coisa? Conhecendo a palavra, né? Conhecendo a verdade, que é Jesus. Assim, quando aparecer alguém, algum líder, algum tipo de ensinamento que não é bíblico, nós logo saberemos que não vem de Deus. Mas como o povo estava totalmente envolvido e seduzido pela idolatria, não conseguia mais distinguir a verdade do erro, né? E assim Abimeleque ainda conseguiu reinar por 3 anos, né? Conseguiu reinar por 3 anos. Aí quando chega aqui no versículo 22, né? Vamos ler alguns versículos. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada com os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. O que foi que aconteceu, né? A Bíblia diz aqui que depois de 3 anos, Deus suscitou um espírito de aversão, né? Alguns comentaristas falam que foi realmente um demônio, né? Que obteve a permissão de Deus para trazer a discórdia, a desavença, né? Para aquela harmonia, vamos dizer assim, entre aspas, que havia entre Abimeleque e o povo de Siquém. Outros comentaristas dizem que foi mais uma questão de começarem a perceber o autoritarismo dele, né? E a crueldade da personalidade dele, e começaram a se revoltar com suas atitudes, né? De qualquer forma, foi alguma coisa que Deus plantou, né? Para que a situação não ficasse acomodada para sempre, para que Abimeleque não continuasse reinando, né, daquela forma e adorando a outros deuses e também levando todos os filhos de Deus à idolatria. E eles começaram a perceber, né, a crueldade que havia nas atitudes de Abimeleque. Então, a Bíblia continua aqui, versículo 25. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isso se contou a Abimeleque, né? Começaram a haver motins, né? Contra o governo de Abimeleque. E chegou isso aos ouvidos dele, né? E aí começou-se, vamos dizer, uma guerra civil, né, dentro de Siquém, e eles não tiveram mais paz. E assim eles
morreram muitas pessoas, vindimaram as vinhas, dizimaram as plantações, entraram nas casas, né? Fizeram assaltos, tomavam os bens das pessoas. E isso tornou aquela cidade um verdadeiro caos, né? De modo que Abimeleque não tinha mais o controle, né, sobre a situação. No versículo 28, nós lemos: disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Então chegou-se a questionar, né, se ele era realmente o herdeiro do trono. Por que estavam servindo a ele? Quem era ele? Afinal, o que ele fez de bom para estar no lugar onde estava? Então chegou um ponto insustentável a questão do reinado de Abimeleque. E aí ele continua questionando, dizendo: não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu oficial? Servi antes os homens de Amor, pai de Siquém. Houve uma divisão, porque se por um lado Abimeleque era filho, né, de uma mãe de Siquém, por outro lado ele era filho de judeu também. E aí outra pessoa veio, no caso aqui Gaal, questionar se ele era realmente o legítimo sucessor da liderança do trono, né? E se era para servir alguém do sangue, era melhor servir outra pessoa. E aí o povo se dividiu nessa questão. E aí chegou a derrocada, né, de Abimeleque e também dos siquemitas. Porque no versículo 34 diz assim: levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da cidade. Com isso Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Quer dizer, eles perceberam que havia uma movimentação, alguém duvidou que eram pessoas, achavam que eram sombras, mas era uma emboscada que Abimeleque tinha planejado. E ali se deu, né, uma batalha, de modo que eles subiram todos para uma torre, né, para dar fim nessa batalha. E uma mulher, a Bíblia diz, uma mulher de lá jogou uma pedra que quebrou o crânio de Abimeleque. Mas ele, ainda vivo, quase para morrer, porque uma pedra quebrou o seu crânio, a Bíblia coloca aqui, né? Disse: eu não vou morrer pelas mãos de uma mulher. E chamou seu escudeiro e pediu que o matasse, né? Para que ninguém dissesse: Abimeleque morreu pelas mãos de uma mulher, né? Então, isso está relatado aqui no versículo 50 até o final. Vamos ler. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. E havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher, a Bíblia não diz o nome, né? Nós já sabemos que muitas mulheres são assim relatadas, não tem nome, não tem identidade, né? Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio, né? Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e disse: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. E assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Jerubaal tinha contado na questão da parábola, né,
que Siquém e Abimeleque iriam se destruir um ao outro, né? E assim aconteceu. Então, a destruição foi tanto dos siquemitas, como também do reinado de Abimeleque. E depois, nos próximos capítulos, né, nós vamos ver Deus levantando outras lideranças. É interessante a gente fazer um comparativo que os autores fazem, né, com a questão de Abimeleque e a questão de Saul. Da mesma forma, Saul também foi atormentado por um espírito mau, né? E da mesma forma também Saul se desviou da palavra de Deus. E da mesma forma também Saul pediu a seu escudeiro que o matasse, né? Para que ele não morresse sob a espada do inimigo, né? Então, esse período, né, deixa claro que Israel precisava de uma liderança forte, precisava de um rei que unificasse as tribos, mas que ainda não estavam preparados para isso. Então, esse tempo foi necessário, né, para que as pessoas percebessem a necessidade de tornar as 12 tribos uma só nação. Ok, gente? Então, essa foi a lição do capítulo 9 do livro de Juízes. Eu agradeço a todos, né? Peço que continue nos acompanhando todos os domingos nesse mesmo canal e compartilhando com seus amigos. Obrigada.